Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Errará quem apostar na omissão da Câmara, diz Arthur Lira. Presidente da Câmara dos Deputados foi aplaudido por parlamentares da oposição. Durante seu discurso na abertura dos trabalhos legislativos do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que errará quem apostar em qualquer omissão ou inércia por parte da Casa neste ano. A afirmação se deu durante a solenidade ocorrida na tarde desta segunda-feira, 5 em Brasília. As declarações do presidente Lira ocorrem depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar 5,6 bilhões em emendas de comissão aprovados pelo Congresso em 2023. Parlamentares ameaçaram derrubar a decisão do presidente para recompor os valores. Lira foi aplaudido pelos deputados, em especial os da oposição. Arthur Lira ainda disse: "Não fomos eleitos para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços sempre em favor do país." Grosseiramente, qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024, em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui humildemente um importante recado: não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do Parlamento e dessa legislatura. E com vocês, para a gente encerrar esse contexto, a Globo falando sobre o Lira. A gente separou para vocês aí. Ou não. Como eu disse na abertura aqui do Estúdio I, não é uma decisão isolada do ministro Dias Toffoli nesse sentido. Não, desculpa. Não é esse vídeo. Eu vou jogar direto para o Paulo e eu vou mandar o vídeo para o pessoal da produção. Mas, Paulo, a Globo, ela fica tentando colocar essa perspectiva de que o Lula, ele tem que ter poder imperial, praticamente, colocando o legislativo numa situação bizarra de sujeição ao poder executivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe os interesses do Arthur Lira, né? Ele quase passou no passado o PL da censura, Paulo. Só desmutar o Paulo aqui, pessoal. Aí, foi. Aí, vamos começar pela Globo. Né? Há dias que eu venho notando que as críticas dos jornalistas da Globo News têm focado no Congresso. Desde aquele momento em que o Senado passou a pautar matérias que não eram de interesse do Supremo Tribunal, escalou-se a crítica da emissora, né, dos profissionais da emissora, ao Congresso Nacional. Mas agora o nível está ficando muito alto. Eu até compartilhei esse da Eliane Cantanhede, como você bem observou, porque eu achei da Natuza, né, na verdade, bizarro, pedestre, infantil. Ali coloca-se que o Congresso é um problema da democracia brasileira, praticamente, porque com aquela leitura, né, o presidente é que foi eleito para governar, o Congresso não. A conclusão óbvia é, se não houvesse o Congresso, Painho Lula poderia fazer o bem indiscriminadamente, sem nenhum limite, né? Aí você pode ter uma conclusão seguinte ainda: para que a gente perder tanto tempo no Congresso? Veja, então é um negócio muito arriscado, e eu digo de um discurso radical, raso e radical, porque é de fingir, e essas pessoas têm experiência no jornalismo e também na realidade de Brasília, na leitura de poderes, na verdade tem, porque vivem isso, fingir que não sabe como é que funciona uma democracia tripartite, que o Congresso existe exatamente para frear o Executivo também. Ele ajuda em algumas coisas, freia em outra,
porque ele reflete uma tensão de uma sociedade plural. Por isso que ele é a representação popular. No Brasil não existem pessoas que pensam diferente? Existem estados com costumes diferentes, visões de mundo diferentes, assim, e elas estão todas representadas lá. É por isso que, às vezes, o Congresso dificulta, às vezes facilita. Isso sem falar nesses interesses orçamentários e tal, isso é um outro ponto. Mas, do ponto de vista de valores mesmo, do debate de ideias, é assim. Até para haver alguma rigidez legislativa e, consequente, estabilidade legislativa. Você não pode ficar mudando leis toda hora, toda semana, todo minuto. Né? Por isso que tem todo um processo rígido e ele reflete também esses valores aí que estão na sociedade, mais o rito, e assim a coisa segue minimamente organizada. Mas a crítica que se faz agora, não, que o Congresso atrapalha o governo Lula. Quando o Congresso não fazia exatamente o que queria o governo Bolsonaro, e olha que eu concordava com o que o governo Bolsonaro estava fazendo, né, boa parte do Congresso também, esses mesmos que hoje são críticos de um eventual levante do Congresso, exaltavam a direção da casa. Na época era o Rodrigo Maia, o presidente da casa, era tido como um grande exemplo aí de um poder independente, né? Aí falam que o legislativo é independente, que tem que tensionar para evitar os erros ou abusos do poder executivo ou do judiciário, aí é uma beleza. Mas agora não. Você vê como o alinhamento ele não tem nenhum respeito ao que é o correto, a teoria e o ordenamento tripartite, como é que ele funciona. Não, agora o alinhamento é com o governo Lula mesmo. Dane-se o que está na Constituição, dane-se. Se é ruim para o governo Lula, tem que ser criticado e tem que resolver. É um horror isso, porque nós estamos falando de um grupo de comunicação que é muito forte, que penetra no Brasil como nenhum outro. Mais que a Globo News seja uma TV fechada, mas tem o Gato Net hoje, que é incalculável o quanto ele se atinge, ou a repercussão em redes sociais, mas a Globo em TV aberta tem uma audiência superior a todas as outras somadas. Costumo dizer que o principal cômodo das casas no Brasil, sobretudo as mais humildes, é a sala de televisão. Então, o estrago que uma emissora dessa faz, a força política que ela tem é imensurável, é muito grande, mano. E isso reflete muito esse espírito do tempo. Né? O espírito do tempo é aquela coisa que paira e induz as pessoas a um lado, um democracia da Globo. O espírito do tempo da democracia, ele não é nem um pouco democrático. Gente, eu quero aproveitar e já receber Rafael Satie. Bom dia, meu grande amigo carioca. Como você está, meu caro? Tudo bem por aí? Espera aí que eu vou te liberar o som, que você tá mudo. Cadê ele aí? Opa, consegui aqui. Aê. Tudo bem por aqui, muito calor, como de costume. Bom dia, Paulo Eduardo Martins, bom dia, Marco Antônio, bom dia, nossa audiência maravilhosa, qualificada e a produção do Fio Diário. Bora pra cima. E a Adriles Guevara. A Adriles Guevara se juntou a nós aí com a boina. Ele faz parte da Revolução Conservadora. Bom dia, Adriles Jora. Tudo bem com você? O conservador é um oxímoro, é uma paradoxa. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Paulinho, bom dia, Rafael, bom dia a todos. Olha só, eu quero jogar pro Satie, antes eu vou passar a Natuzinha. A Natuzinha, ela tá rindo muito quando ela vai exprimir a opinião. Tô achando engraçado, porque é um riso de nervosa. Vamos colocar para vocês aí. Presidente da República, qualquer que seja ele, que tem que levar 50% mais um dos votos válidos numa eleição, sendo que quem manda é o parlamentar que foi eleito por uma fatia do eleitorado do estado dele para um mandato de deputado federal. Tá certo isso? Não está certo. Quando a população elege, num regime presidencialista, um presidente da República, está dizendo o seguinte: olha, negocie lá com o Congresso Nacional, mas a gente quer que você aprove essa agenda que você está me prometendo na urna. É por isso que eu estou votando em você. O Lula pode chegar para o eleitorado brasileiro e dizer assim: então, eu tentei, mas agora vocês vão ter que passar no guichê do Arthur Lira? Não, porque o Arthur Lira não é o primeiro-ministro. Não é o primeiro-ministro. Então as coisas estão completamente na teoria, detonadas. Na prática ele está sendo, né? Na prática ele está tentando. Quase, né? E aí, Satie? Na prática, ele quer ser o primeiro-ministro. De novo, né? Eu não sou aqui nenhum advogado de defesa do Arthur Lira. Eu acho que existem interesses macabros, escusos, outros que movem o parlamento e o centrão, e a gente critica muito isso.
Mas, ao mesmo tempo, esse pessoal recebeu voto e é um poder, meu caro. Não existe executivo como poder sozinho. Tem executivo, legislativo e judiciário. Exatamente, com toda certeza. A Natuza está realmente sorridente. Desde a situação do Ramagem, a Natuza ela perdeu total credibilidade, né? Que na verdade, a Daniela Lima influenciou ali, porque a Globo News antes, embora com viés extremamente ideológico e parcial, havia uma premissa de profissionalismo. A impostação de voz, um tom de voz que se emitia uma notícia, se fosse favorável a eles ou não, o tom era ameno. Hoje não. Hoje o clima da Globo News é de pompom das meninas da NFL, do futebol americano. A famosa torcida organizada que acontece ali na Globo News. E, obviamente, a torcida é organizada num jogo contra o povo, tá? É contra o povo. A imprensa que deveria proteger, a imprensa que deveria investigar os superpoderosos, a verdade é que a imprensa tem que bater sempre para cima. A imprensa está batendo para baixo. Infelizmente, é a realidade da imprensa brasileira. Esse tipo de análise não aconteceu, por exemplo, no período da pandemia, quando o presidente da República, que segundo a Natuza Neri, fora eleito para atender às agendas do povo, quando quis e decidiu que os comércios não ficariam fechados. O presidente queria que os comércios ficassem abertos, guardando as devidas proporções, obviamente, com as mínimas proteções, para que não houvesse ali aquela questão da transmissão do vírus que aconteceu. Mas aí o Congresso Nacional, na pessoa do Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, impediu, e inclusive a Globo e a imprensa corroborou para que os governadores tivessem a prerrogativa de fazer o que quisessem fazer nos seus respectivos estados e prefeitos em seus respectivos municípios. E qual era a prerrogativa do presidente da República, que não era o Lula, era dar dinheiro para os governadores, e foi isso que aconteceu. Então, essa agenda que a Natuza Neri está promovendo ou defendendo agora, que é de um presidencialismo e de praticamente uma ditadura, o que ela está dizendo aí, ela precisava corroborar com isso no período passado. E não foi contra a nossa vontade, o Congresso tinha participação no governo. E, inclusive, essa leitura ditatorial da Natuza é bem complexa, porque o Congresso Nacional representa as minorias, representa os votos, obviamente, dos respectivos estados fracionados. Tem deputado que é a favor da maconha, tem deputado que é a favor do banheiro unissex. Então vamos fazer o seguinte, segundo a Natuza Neri, tira essas pessoas de lá. Tira essas pessoas de lá que não representam nada, porque a representatividade deve ser do executivo, na pessoa do presidente Lula, então tira todo mundo, fecha o Congresso Nacional. Engraçado, era essa a pauta que a Globo News, batia quando alguns tias e tios do Zap, erradamente, pediam com placas a fechamento do Congresso Nacional, fechamento do Supremo Tribunal Federal. Que coisa interessante, não? Então você vê 2 pesos, 2 medidas, você vê que a Natuza Neri, sorridente, infelizmente, está promovendo uma escalada ditatorial, inclusive fortalecendo o governo para que o governo tratore o Congresso Nacional, como se já não bastasse. Nós temos deputado federal preso, nós temos o Congresso Nacional, infelizmente, de joelhos para o judiciário, tudo acontecendo, tem busca e apreensão em casos de deputado federal, quebra de foro privilegiado, quebra de prerrogativa do judiciário, sem respeito ao devido processo legal, e agora tem a imprensa rindo de toda essa confusão ditatorial e ainda promovendo e dizendo que o governo tem que ir além, o governo tem que tratorar. A imprensa argentina, para finalizar a minha análise, está chamando o Milei de ditador, justamente por isso, porque o povo elegeu o Milei para que houvesse reformas profundas do ponto de vista econômico. Ele liberou um pacote que era profundo, que doía na própria pele. A imprensa disse que era ditadura, que não podia fazer. O Milei foi no Congresso Nacional e aprovou no Congresso Nacional. É isso que tem que haver. Tem que haver o poder democrático, tem que haver a conversa, o diálogo, no bom sentido, entre os poderes. E não esse atropelo que a gente está vendo do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário e do Executivo, enquanto o Legislativo fica acuado e o Arthur Lira, presidente, está chorando na plenária. É uma vergonha. Moraes prorroga inquérito no qual Bolsonaro é investigado. Ação de autores intelectuais e instigadores dos atos é apurada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por 180 dias o inquérito que apura a ação de autores intelectuais e instigadores dos atos de 8 de janeiro. A decisão, assinada em 2 de fevereiro, foi publicada nesta segunda-feira. Um dos alvos do inquérito é Jair Bolsonaro.
A pedido da Procuradoria-Geral da República, Moraes incluiu o ex-presidente na investigação devido a um vídeo publicado em 10 de janeiro de 2023, em que fala sobre o processo eleitoral. Ao estender o prazo para concluir a apuração, o ministro do STF mencionou, abre aspas, a necessidade de prosseguimento das investigações com a realização das diligências ainda pendentes, fecha aspas. Augusto Nunes, me parece que você ficou curioso aí como é que funciona o calendário do ministro Alexandre de Moraes, é isso? É porque ele está incluindo, aliás, ele está prorrogando a duração do inquérito, porque é sobre o dia 8 de janeiro, porque o Bolsonaro fez um pronunciamento no dia 10, mas não é sobre o dia 8. Já não estava tudo controlado quando o Bolsonaro falou? Então eles querem, põe logo lá, prorroguei porque eu quero encontrar alguma coisa contra o Bolsonaro, em linguagem mais clara. Né? Não nesse estranho dialeto usado, por exemplo, também pelos nossos deputados, senadores, que você não entende nada do que eles falam. Né? Não acreditem nisso, aí parece que vem uma tremenda revelação, não vem nada, é um papo furado, é conversa fiada. O que se pode depreender dessa decisão do Moraes é o seguinte: em um ano ele não conseguiu reunir provas robustas, uma única que seja, de que houve uma tentativa de golpe. E já condenou um monte de gente aí. Não terminou o inquérito, mas já condenou. Quer dizer, o processo chegou ao fim sem que o inquérito tenha terminado. É a primeira vez na história do direito. Segundo, se não conseguiu em um ano, põe mais gente lá para investigar, vai até quando? Tremenda prova de incompetência. E mais, quando é que vai terminar o inquérito que começou há 5 anos? Sabe, essa é a pior vara criminal, que é o termo que ele usa para se referir ao gabinete dele, pior vara criminal, mais incompetente, a mais arbitrária da história. Não vai dar certo. Olha como nós já falamos do Supremo hoje, e coisas que, olha, uma delas qualquer, que a gente separasse, fosse outro país e se funcionasse a justiça brasileira, já daria manchete que não acabava mais. Silvio, vamos voltar aqui a que nós estávamos acompanhando, nosso repórter Ruth Moraes estava em Brasília para a abertura do ano legislativo no Congresso. Quero te ouvir também o que você destaca, o que a gente pode esperar aí desse ano de 2024. Paulo, é difícil esperar um Congresso diferente com os mesmos líderes do Congresso do ano passado, por exemplo. É muito difícil. É difícil acreditar que essa fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, não se refira apenas ao orçamento da União. Não se refira simplesmente a uma briga por milhões em emendas parlamentares. E que o alvo, nesse caso, da queda de braço não seja o ministro Alexandre Padilha, de quem ele nunca gostou. Aliás, só permanece ministro por causa da Janja. É a Janja que sustenta o Alexandre Padilha lá. O Lula também não gosta dele. É um sujeito que não tem o menor traquejo para articulação política. Aliás, chama a atenção que a imprensa divulga hoje que o Lula já tem novos articuladores políticos. Simone Tebet e Rui Costa. Agora vai, né? Veja vocês. Bom, e que o senhor Rodrigo Pacheco vá de fato ir além de qualquer discurso sobre decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tempo de mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, por que ele não responde a um único questionamento feito pela nossa reportagem, por exemplo, que bate ao seu gabinete toda semana? Presidente, onde estão os pedidos de impeachment de ministros do Supremo? O senhor já analisou 6 meses? Já deu tempo de ler alguma coisa? Ainda não. Ministro Luiz Roberto Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo. Ministro Alexandre de Moraes, que é vítima, investigador, acusador, julgador, manda prender em relação a todos os inquéritos. Ministro Dias Toffoli cometendo essas barbaridades que chamam a atenção do mundo em relação ao Lava Jato. É isso que a gente gostaria de saber do presidente Rodrigo Pacheco.
Do contrário, é muito difícil, finalizo, esperar um resultado diferente com as mesmas pessoas. Mas vamos torcer para eu estar errado. Vamos torcer para que, de fato, o Congresso dê alguma resposta à sociedade. É ano de eleição. Quem sabe, alguma resposta o Congresso possa dar. PGR recorre de decisão de Toffoli que suspendeu multa bilionária. Sob a acusação da inércia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou um recurso nesta segunda-feira 5 contra a decisão do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que havia suspenso a multa de 10,3 bilhões de reais relacionada ao acordo de leniência da JF, envolvendo os irmãos Wesley e Joesley Batista. Em dezembro de 2023, o magistrado havia ordenado a suspensão da multa até que a empresa analise todas as mensagens apreendidas pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing. No novo pedido, a Procuradoria-Geral da República argumentou que não existe uma conexão direta entre a solicitação dos irmãos Batista e a ação que trata do acesso às mensagens da operação envolvendo o vazamento de conversas entre membros da Lava Jato. Gonet solicita a suspensão da decisão de Toffoli e a designação de um novo relator no STF para o caso. O ministro Dias Toffoli do STF suspendeu em 20 de dezembro de 2023 a multa de 10,3 bilhões de reais que JF dos irmãos Wesley e Joesley Batista aceitou pagar em acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Toffoli autorizou a JF a ter acesso completo às mensagens apreendidas pela Polícia Federal durante a Operação Spoofing. É importante destacar que a esposa de Toffoli, Roberta Rangel, faz parte da equipe jurídica que representa a JF. O Brasil não é mesmo para amador. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.